O atual campeão da Champions não tinha um time incontestável na temporada passada e continua tendo algumas carências, a principal delas um centroavante. Timo Werner não é o ideal para manter o Chelsea no topo e o principal candidato à camisa 9 passa a ser Romelu Lukaku. Será que o Lukaku vem mesmo? E com o início da temporada se aproximando, qual seria a escalação ideal para o time de Thomas Tuchel? Olá, sejam bem-vindos ao OneFootball Brasil, eu sou o Bob e essa é a escalação ideal do Chelsea para a temporada 21-22. Bom, o grande desafio do Chelsea para a temporada é se firmar como uma potência e brigar pelo título da Premier League, depois de uma vitória, de um título improvável na Champions no ano passado. Mas antes de falar dos 11 titulares, a gente precisa falar de Thomas Tuchel. O técnico alemão teve uma passagem com muitas críticas pelo PSG, mas chegou na segunda metade da temporada ao Chelsea e mudou muito a cara do time. Ele organizou o Chelsea num time com muita consistência defensiva, que variava de um 5-3-2 nas ações defensivas para um 3-4-2-1 ou até um 3-4-3 quando o time atacava. Um time que é muito ativo no meio-campo, que pressiona em busca da retomada da posse de bola e que praticamente não deixava os adversários pensarem, contando com um grande poder de marcação do Jorginho e principalmente do Kanté. O Tuchel aproveitou o que ele tinha de melhor em mãos, ele evidenciou as características positivas de cada jogador e pode ser que ele tenha ainda mais material humano para essa próxima temporada. Começando com o goleirão, o Chelsea tem no gol o Edouard Mendy, ele que está longe de ser um dos goleiros mais badalados da Premier League, mas que cumpriu bem demais com a função desde que chegou do Rennes no início da temporada 2021. O Mendy foi indicado por ninguém menos que Peter Cech e acabou caindo nas graças da torcida, provou seu valor depois de grandes atuações, principalmente nas semifinais da Champions, quando agarrou tudo e garantiu a classificação contra o Real Madrid. O Mendy muito provavelmente está no auge técnico dele, ele está numa idade muito boa para um goleiro, e o Tuchel não deve ter problema para confirmar ele como titular do Chelsea, mas teve mudança na posição, teve mudança na reserva. O Caballero, goleiro argentino já muito experiente, teve o contrato encerrado, o contrato dele não foi renovado, e aí o Chelsea foi buscar o goleiro Marcos Bettinelli do Fulham para fazer essa função de goleiro reserva. Bom, a gente passa para a zaga e é natural que nesse setor o clube não se preocupe tanto assim com reforços, até porque foi o setor defensivo que foi mais elogiado e que foi o ponto forte do Chelsea na temporada passada. O Tuchel chega, aprimora o sistema com 3 zagueiros que foi implementado pelo Lampard, o time se torna muito mais seguro, muito mais equilibrado defensivamente, inclusive com Thomas Tuchel o Chelsea tomou 10 gols em 25 jogos na temporada passada. É muito bom o desempenho defensivo do clube. E parte disso tem a ver com o Antonio Rüdiger, o zagueiro alemão que nem era presença tão frequente assim no time do Lampard, mas que passa a ter um papel importante com a chegada do Tuchel, assume aquele lado esquerdo da zaga e passa a ser para muitos o melhor zagueiro do Chelsea, inclusive. Ele que, se continuar jogando como terminou a temporada passada, tem tudo para se destacar mais uma vez como titular. Thiago Silva é o nome mais experiente dessa zaga e tecnicamente ele é indiscutível. Foi realmente uma grande perda para o PSG. Ainda assim ele tem um problema que é a idade. Thiago Silva está prestes a completar 37 anos, mas renovou o contrato com o Chelsea e por pelo menos mais uma temporada com certeza ele vai render em alto nível e vai estar garantido como um zagueiro central nesse esquema com 3 zagueiros. Bom, então tá aí, tá escalado do lado esquerdo, tem o Rüdiger, tem o Thiago Silva no meio. Esses dois foram os que terminaram a temporada mais em alta, né? Apesar do Thiago Silva ter sofrido a lesão na final. E falta o cara para completar o lado direito da zaga. Por ali já jogaram Christensen, o zagueiro dinamarquês, e o próprio Azpilicueta, que é lateral de origem, mas que tem características mais defensivas. E para começar a temporada, o Azpilicueta pode acabar sendo realmente a melhor opção, até porque é um jogador seguro defensivamente e que tem um bom passe, então pode ajudar bastante na saída de bola. Então tá aí escalada a nossa zaga, estão aí os 3 zagueiros, sem muita diferença para o time que iniciou a final da Champions, o que também não fazia muito sentido, até porque esse time tinha justamente como destaque a defesa. Então escalados nossos 3. Mesmo com esses 3 escalados, a gente sabe que a idade do Thiago Silva pode ser um fator interessante, é um sinal de alerta. O Chelsea não tinha se movimentado até então para trazer defensores, mas surgiu forte um rumor essa semana em torno da contratação do zagueiro francês Jules Koundé, que joga pelo Sevilha. Ele é muito jovem e vem para ser um jogador para o futuro, vem para brigar por posição, mas muito provavelmente nesse início não vem para ser titular do Chelsea. E tem também o Zouma, que é um outro nome que talvez pudesse brigar por posição por ali, mas ele não vem correspondendo ultimamente. Inclusive o Chelsea quer abrir mão do jogador, tentou negociá-lo, mas ele não quer largar o osso, quer permanecer em Londres
Então parece que o destino dele vai ser realmente se contentar com a reserva. Ben Chilwell de um lado e Reece James do outro devem manter a titularidade. Os dois são jovens, são muito fortes fisicamente e jogam como alas, apesar de a gente estar acostumado com alas que tenham deficiências para marcar, o que não é o caso de nenhum dos dois. E talvez para além da zaga, seja esse o grande trunfo do Chelsea, um meio que é forte fisicamente, que se defende bem demais e que dá sustentação para os três zagueiros. Jorginho e Kanté são os dois volantes que fecham essa linha de 4 e eles merecem todo o destaque, né? O Kanté foi um monstro, cresceu muito no final da temporada passada e jogou muita bola na final. Não é à toa que hoje ele é considerado por muitos um dos candidatos a disputar a bola de ouro. O Jorginho também não fica muito atrás. Jogou muita bola, muitas vezes inclusive posicionado um pouco atrás do Kanté, mas foi um regente desse meio campo, muito seguro na marcação, muito bem na saída de bola e também jogou muito inclusive na Euro pela Itália. Mais um candidato à bola de ouro. Os dois seriam hoje provavelmente titulares em qualquer clube do mundo. E mais uma vez a gente não tem muito o que fazer, não dá para mexer nessa linha de 4 do Chelsea, porque é um meio que funciona muito bem no que se propõe a fazer. É um time que ocupa os espaços, que impõe um jogo físico de certa forma e que recupera a bola rápido, encabeçado principalmente por um Kanté que corre e desarma demais. Ainda no meio de campo, o Chelsea tem uma linha um pouco mais adiantada de dois jogadores que são responsáveis pela construção ofensiva do time. De um lado, Mason Mount, do outro, Kai Havertz. Os dois que são jovens, têm só 22 anos, mas que se encaixaram bem demais nesse esquema do Tuchel. Eles são rápidos e muito objetivos. Apesar do bom encaixe desses dois por ali, o meio do Chelsea tem opções escassas. O Kovacic finalmente fez valer a expectativa em torno dele e jogou muito bem no fim da temporada, tendo se tornado a primeira opção na reserva. O Pulisic também se apresenta como uma boa reserva e é uma alternativa para trazer um pouco mais de fôlego quando os titulares já não estão aguentando mais. Mas além dos dois, os outros nomes ou são muito jovens ou simplesmente não tem bola para brigar pela titularidade. A sensação é de que parece que falta alguém para brigar com o Mason Mount, que diga-se de passagem foi um dos melhores jogadores da Premier League na temporada passada, com o Havertz e com o próprio Kovacic. Alguns nomes foram especulados, inclusive o de Antoine Griezmann, jogador do Barcelona, que vem de temporadas não tão boas assim, mas que por uma questão de características se encaixaria bem nesse time do Chelsea. Ele jogaria, por exemplo, na função do Havertz e poderia disputar a posição por ali. Outro nome foi o de Federico Chiesa, o italiano, que jogou bem pela Juve na temporada passada e melhor ainda pela seleção italiana na Euro, arrebentou. O Chelsea chegou a fazer uma proposta por ele de 85 milhões de libras, mas foi prontamente recusada pelo Juventus. Ele realmente não deve chegar, mas cairia como uma luva nesse time do Tuchel. E aí, mais uma vez, a gente fecha os nossos titulares, a gente fecha o meio de campo com os mesmos jogadores que começaram a final da Champions. A gente mantém os mesmos titulares para a próxima temporada, até porque tem uma máxima do futebol que não pode ser desfeita. Um time que está ganhando não se mexe. Não se mexe no gol, não se mexe na zaga, não se mexe no meio, mas tem que mexer no ataque do Chelsea, porque o ataque do Chelsea é carente e ali precisa de mudança. O grande problema do time londrino está aqui. Timo Werner não é o suficiente e ele destoa do resto. O jogador até cumpre bem o seu papel tático, ele é rápido, se movimenta muito na frente, mas tecnicamente ele realmente parece estar um pouco abaixo e o principal, não faz gol. Além do Timo Werner, depois da saída do Giroud para o Milan, a segunda opção acaba sendo o Tammy Abraham, que é muito jovem, ainda não é suficiente. Então o veredito é de que falta atacante para o Chelsea, tanto para ser titular quanto para reserva. Bom, todo mundo sabe que desde o início o principal candidato era o Haalandinho, e o Haaland realmente cairia muito bem nesse time. Ele que é um excelente finalizador e que tem certa mobilidade, apesar do jeitinho meio desengonçado. Mas o Borussia não vai abrir mão do loirinho e pelo jeito o Haaland não vem. Mas parece que quem vem é Lukaku, depois de uma ótima temporada pela Inter e uma boa participação com a Bélgica na Euro. Ele que teve uma passagem no Chelsea de 2011 a 2014, mas agora realmente parece estar no auge, no melhor momento da carreira, e volta para finalmente ser um camisa 9 de respeito e que o Chelsea merece. E com um baita upgrade nesse ataque com o Lukaku na referência, essa é a escalação do atual campeão da Champions para a temporada que se aproxima. O Chelsea abriu mão de 18 jogadores nessa janela de transferência entre emprestados, vendidos e contratos encerrados, e por enquanto só contratou um. Além disso, o time foi campeão da Champions e então não tinha nem como a gente mudar muito esse time de titulares. Mas se você ainda acha que a gente podia ter mexido em alguma posição, se tem alguém que está merecendo ser titular, deixa aí nos comentários. E sobre as contratações, quem mais precisa chegar nesse time? Quem vai ser o 9 do Chelsea? Lukaku vem mesmo para assumir essa função? Deixa aí sua opinião. Para encerrar,
deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e fica ligado porque nas próximas semanas tem mais escalação dos gigantes europeus para a temporada 21-22. Valeu!